Muito bem, pessoal, eu estava realmente ansioso por essa conversa entre Nouri Khan e Ben Habib, de quem sou um grande fã desde a primeira vez que o vi há uns dois anos e meio atrás. Eu era um grande fã dele, ainda sou um grande fã dele. Eu estava realmente ansioso por essa conversa. Essa é uma ótima conversa. Eu recomendo muito que você vá assistir. Tem pouco menos de 2 horas de duração. Garanto que você vai aproveitar e aprender muito, como eu aprendi. Eu concordei com praticamente tudo o que Ben Habib disse, exceto por esse pequeno trecho. Eu acho que, na maior parte, não discordo dele. Eu só acho que posso questionar alguns dos pontos de vista dele e talvez acrescentar algo ao que ele tem a dizer. Então, aqui está Ben Habib falando sobre deportações em massa e sobre que tipo de linguagem devemos usar. E se o Restore Britain está no caminho certo quando se trata de criticar culturas estrangeiras, especialmente o Paquistão, e deportar milhões? Nas conferências Advanced anteriores e você sabe, você não hesitou nem um pouco em discutir a necessidade de deportações em massa, tipo deportações em massa. Você sabe, Qualquer pessoa que esteja aqui ilegalmente deve ser detida e deportada, porque isso é ofensivo. Isso não deveria ser ofensivo. sim, é verdade. Pode ferir as sensibilidades por um instante, mas como você disse, não deveria. Precisamos nos sentir à vontade para falar isso. Mas então eu vou insistir nisso, porque assim, vimos agora com Rupert Lowe também, o slogan sendo repetido à exaustão. Milhões têm que ir embora, milhões têm que ir embora. Eu não gosto dessa abordagem. Não gosto desse tipo de linguagem. Sim, Discordo da linguagem usada pelo Restore Britain. Ele sabe disso. Isso não ajuda no debate. Tem duas coisas que eu acho que o Rupert Lowe faz errado. A primeira é esse negócio de milhões têm que ir embora, milhões têm que ir embora, deportar, deportar, deportar. Eu não me importo, deportar. Você precisa ser mais cuidadoso na forma como se expressa. Não se pode dizer que milhões devem sair, pois isso é ambíguo e ameaçador. E é perfeitamente legítimo dizer que qualquer pessoa neste país que esteja aqui ilegalmente deve ser detida e depois deportada na maior medida possível. Quem decide isso, Ben? O que é politicamente inviável ou inaceitável hoje? O que nos impede de afirmar que, se repetirmos isso com convicção várias vezes, não se tornará politicamente viável e aceitável amanhã? Esse é o objetivo do ativismo político. O que você está dizendo, e acho que ele vai falar sobre isso mais tarde. Quando você diz isso, por exemplo, quando acabou de dizer isso, por que isso é ofensivo? Bem, isso ofende muitas pessoas por afetar sua sensibilidade. Da mesma forma, o que você está dizendo sobre a deportação de ilegais não é aceitável para muita gente. Da mesma forma, dizer que milhões devem ir embora não é aceitável para a sua sensibilidade. O papel do ativista político é mudar a narrativa e mostrar ao mundo por que certas ações são necessárias. Rupert Lowe faz exatamente isso, e eu o apoio totalmente. E acho que posso me dar ao luxo de ser mais duro e crítico em relação à cultura paquistanesa, à sociedade paquistanesa e aos males do Paquistão. E especialmente, eu conheço Ben Habib, ambos são... Bem, Ben nasceu em Karachi, mas a mãe dele é inglesa, então ele é meio inglês. Nuria nasceu na Inglaterra. Então, claro, vocês são ingleses de ascendência paquistanesa. Vocês têm alguma herança paquistanesa. Acho que vocês também deveriam poder criticar o Paquistão e denunciar seus maus elementos, dizendo o que outros brancos normais acham desconfortável. Eu vou levantar minhas mãos e vou dizer: sabe de uma coisa? Eu vou usar meu privilégio de ser moreno. Vou usar minha identidade paquistanesa para criticar os maus elementos da sociedade, usando linguagem dura e dizendo que milhões devem ir embora. Você está dizendo que só os imigrantes ilegais devem ir embora. Postei esse tweet e repito isso várias vezes. O que hoje não é aceitável pode se tornar aceitável se repetido com convicção várias vezes. Aqui estão 6 passos que eu recomendei para salvar a civilização ocidental, incluindo a Grã-Bretanha nisso. Deportar sem piedade cada imigrante ilegal. Foi isso que você e eu concordamos aqui, incluindo aqueles que ficaram além do prazo do visto, mesmo que por um único dia. Mudar a cultura. Agora, acho que é até aqui que você e eu concordamos sobre esse assunto. Estou dizendo que não vamos parar aqui. Esse vai ser o primeiro passo. Mude a cultura. Passe de acolher para desconfiar de outras culturas. Seja cínico. O que você está trazendo para cá? Vou te perguntar isso. E, novamente, há 15 anos essas coisas eram a norma. Quando solicitei um visto de estudante para vir para a Austrália, me fizeram todo tipo de perguntas. E acho que diria que provavelmente não foram perguntas suficientes. Eu faria mais perguntas.
Toda vez que você concede um visto para um paquistanês ou um homem muçulmano e pergunta a eles quais são suas opiniões sobre o casamento infantil de Maomé com Aisha, quais são suas opiniões, o que você pensa sobre a Sharia? Se eles derem essas respostas, deixe-me mostrar isso para você. Se eles derem respostas assim na entrevista de visto, eles não deveriam ser autorizados a entrar. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Você ainda acredita que os homens deveriam ter, você sabe, várias esposas na Austrália? Isso não é permitido. Acho que devem seguir e obedecer à lei australiana, já que escolheram viver aqui. No entanto, se eles estivessem em um país onde é permitido ter várias esposas e eles concordassem com isso, então eu não vejo por que haveria um problema. Isso significa que quando essas pessoas atingirem uma massa crítica, quando importarmos essas pessoas e quando importarmos essas pessoas em massa, vai chegar um ponto em que elas vão dizer que está tudo bem ter várias esposas, está tudo bem ter a Sharia. Devemos desencorajar nossos governos de importar essas pessoas. Acho que esse tipo de pergunta deve ser feita durante a emissão dos vistos. Então, é deportar. Ela é forte, mas não confio na integridade dela. Acho que foi deportada. Por que isso é ofensivo? Essa é uma opinião perfeitamente legítima. E deixa eu te contar, o Paquistão detém os afegãos e os devolve para o Afeganistão. E tudo bem com isso, os paquistaneses entenderiam. Além disso, Os paquistaneses podem deportar pessoas em massa. E sabe, eles não deportaram em massa só porque as pessoas ficaram além do tempo do visto. Eles deportaram em massa, deportaram afegãos porque eram incompatíveis com a sociedade paquistanesa. Sim, mesmo sendo ambos muçulmanos, mesmo compartilhando centenas de anos de história, provavelmente milhares de anos de história. O Paquistão decidiu um dia que milhões deveriam partir e para eles isso estava certo. Na verdade, não critico essa decisão paquistanesa. É perfeitamente normal que todo país tente preservar seus valores. E é por isso que, quando Rupert Lowe diz que milhões precisam ir embora, está tudo certo. Isso está perfeitamente certo. E é por isso que eu vou além de apenas deportar pessoas ilegais. Mude a cultura. Passe de acolher outras culturas para ser altamente desconfiado delas. Se você não se encaixa, se seus valores e normas culturais não se encaixam, se eles são antagônicos aos valores britânicos, desculpe, mas não vamos pedir desculpas por não deixar você viver entre nós. Não é tão duro assim. Como Ben Habib disse, o que há de tão ofensivo nisso? O que há de tão ofensivo nisso? O povo britânico tem direito de preservar seu modo de vida, assim como Pauline Hanson defendia. Fim dos privilégios especiais e do abate halal. Nada de burca, nada de kirpans. A mensagem deve ser clara. Qualquer coisa que sequer sugira um choque com a cultura local será estritamente proibida. Comece com multas pesadas, certo? Comece com multas pesadas. Você tem que lembrar, torne a vida deles miserável e difícil. Tipo assim, olha isso, esse vídeo acabou de sair. Todos nós já vimos isso. Sim, todos já vimos como os muçulmanos seguem rezando e berrando o azan. Continuam provocando os moradores locais. Veja só, falo isso há tempos. Todo patriota deveria agir assim. O que é isso? Muçulmanos gritam Allahu Akbar chamando para a oração. Algum homem escocês corajoso e patriótico fez isso? Pronta? Gaita de Foles. Boa. Corajoso, coração valente. Gostei disso. Faça isso. Faça isso. Caso contrário, eles não vão parar, pessoal. Eles não vão parar. Então eu não tenho nenhum problema com Rupert Lowe. Seja Rupert Lowe ou alguém que está gerenciando as redes sociais dele, dizendo essas coisas de que milhões precisam ir, milhões precisam ir. Nós precisamos mudar a cultura, pessoal. Mudar a cultura. Então, sim, eu discordo de Ben Nuri aqui. Eu acho isso perfeitamente aceitável. E como eu disse antes, o que é ofensivo para você não é ofensivo para outra pessoa. E eu acho que já chega dessa polidez inglesa. Eu sei que Ben fala muito bem. Em algum momento da entrevista, ele conta umas anedotas engraçadas dos tempos de Cambridge, onde ele faz uma piada gay, o que é perfeitamente aceitável. E ele disse, algumas pessoas vão tirar trechos disso. Sabe de uma coisa, Ben? Ninguém vai tirar trechos disso porque pessoas como nós, ativistas como nós normalizamos isso. Algo que tinha virado tabu deixou de ser tabu. Nós normalizamos esse tipo de discurso, normalizamos dizer coisas que algum progressista decidiu arbitrariamente que eram ofensivas.
Você não deveria poder dizer isso, mas dizemos essas coisas ofensivas. Nós dizemos essas coisas que não são agradáveis, não são politicamente corretas, não são educadas de se dizer. Nós as dizemos para que pessoas como você, Ben, possam ter a liberdade de expressar essas coisas. Pelo que você diz ser ofensivo, deveria ser grato. Novamente, não falo só por mim. Vou citar meu amigo Armin Navabi. Ele disse: pessoas como nós estamos sempre expandindo os limites. Nós estamos expandindo os limites para que pessoas como você tenham mais espaço para atuar. É isso que os ativistas fazem. Algo que hoje é ofensivo, milhões devem ir, é ofensivo. Sinto muito te dizer, Ben, mas isso não será ofensivo nos próximos anos. Vai se tornar o novo normal. De qualquer forma, essa é a única parte sobre a qual queria comentar. Ben, na verdade, Ben faz outro ponto aqui. Na verdade, cala a boca. Ok, vou um pouco mais longe. Exemplo, uso o Paquistão novamente porque conheço um pouco o país. Então, outra coisa que não gosto na linguagem do grupo do Rupert Law e do Restore é a constante denúncia, francamente, do Paquistão. Existem pessoas neste país e, pelo que entendi, a maioria dos estupros coletivos de meninas brancas é cometida por pessoas do sul da Ásia, principalmente do Paquistão. Mas isso não significa que todos os paquistaneses sejam estupradores. Ninguém está dizendo isso, Ben. Isso é ruim. É a mesma tática que a esquerda usa quando falamos que não deveríamos trazer pessoas de culturas do terceiro mundo. Então, a resposta padrão do outro lado é: mas nós não somos todos ruins. Sim, não estamos dizendo isso. Mas quando olhamos para todas as atividades terroristas, 90% delas são perpetradas por muçulmanos. Isso não significa que todo muçulmano seja um terrorista. Isso significa que há um problema específico com uma cultura específica do qual já estamos cansados. Não é do nosso interesse trazer 1 milhão de muçulmanos, porque se 1% deles tiver tendência a se tornar terrorista, e estou sendo bem generoso aqui, então me desculpe, não favorece o bem comum importar pessoas dessa cultura. Esse é o argumento de pessoas como Rupert Law, que criticam rigorosamente a sociedade e cultura do Paquistão, o que é justificável. Sou paquistanês e quero dizer que não me tornei como aqueles paquistaneses ruins. Conheço muitos que também não serão assim. Mas o Ocidente ou a Grã-Bretanha deve alguma coisa ao Paquistão para arriscar o futuro de suas meninas, crianças, pessoas, país, sociedade e economia? Não. Não, deixe-me mostrar outra coisa para vocês. Deixe-me mostrar rapidamente essas estatísticas. Sim, essas estatísticas estão em todo lugar, pessoal. Esta é uma estatística recente na Austrália. Olhem para isso. 55% dos sírios em idade ativa na Austrália dependem de assistência social. 52% dos iraquianos em idade ativa dependem de assistência social. Líbano, Afeganistão e Turquia estão em vermelho. Ignorem os aborígenes. Na Austrália, a média nacional é 16% dos australianos em idade ativa dependem de assistência social. Notem a diferença gritante. Por que a Austrália traria essas culturas? E comparado a outras culturas desenvolvidas, olhem isso, alemães. Apenas 11% dos alemães em idade ativa dependem de assistência social, menos que a média nacional da Austrália. Do Reino Unido, apenas 10% das pessoas em idade ativa dependem de assistência social. Isso indica que pessoas da Alemanha, Reino Unido e Nova Zelândia dependem menos de assistência social do que as da Síria, Iraque e Líbano. Há outros 45% na Turquia. Existem 82% de turcos. 82% dos turcos em idade ativa estão trabalhando. Apenas 28%. Então você não faz afirmações em termos absolutistas. Ok. Nós entendemos que nem todo paquistanês é uma má pessoa. Nós entendemos isso. Eu sou um exemplo vivo disso. Você é meio paquistanês. Você também poderia fazer esse argumento, mas eu posso fazer esse argumento melhor. Então isso é uma coisa fácil de dizer. Isso não é uma representação correta. Ninguém diz que todos são assim. Porém, muitos afirmam, com razão, que estão cansados da sociedade e cultura paquistanesas. Porque essa cultura produz mais criminosos. E não apenas criminosos, mas também esfaqueamentos, assassinatos, estupros coletivos e aliciamentos. Mas também estão ameaçando o tecido social da sociedade britânica. Eles querem a Sharia e têm valores opostos. Então, por que trazê-los para cá? E a forma como o termo Paquistão é usado repetidamente por alguns do Restore Britain está prejudicando a imagem do Paquistão. E eu acho isso muito míope. Por que eles estão falando sobre o Paquistão? Por que não estão falando sobre Timbuktu? Eles estão falando sobre o Paquistão porque esse problema existe. Novamente, não é responsabilidade do povo britânico consertar o Paquistão ou ser tolerante com o Paquistão. Eles já fizeram isso. Eles tentaram. Não está funcionando para eles. São as garotas deles que estão sendo estupradas. Porque em uma população de 250 milhões de pessoas no Paquistão, eu diria que a grande maioria, a imensa maioria,
condena a pedofilia e o abuso de crianças exatamente da mesma forma que nós. Não, não exatamente. Não, Ben. Não, definitivamente não da mesma forma. A forma como o Ocidente define pedofilia é muito diferente da forma como o Paquistão define pedofilia. Sabe, no Paquistão existe um código penal paquistanês e também existe um tribunal da Sharia. É chamado de Conselho Islâmico de alguma coisa. É um conselho islâmico. Basicamente, então, sempre que um juiz está dando uma sentença a outro juiz nos bastidores, que é um clérigo, ele supervisiona cada decisão tomada por um juiz paquistanês da justiça comum. No Paquistão, é proibido casar filhos menores de 18 anos, mas adivinha? Essa lei nunca é cumprida. Sabe por quê? Porque, de acordo com a Sharia, é perfeitamente legal que crianças se casem com homens adultos, porque Maomé fez isso. Então, se você é pai e sua filha fugiu com outro homem ou foi aliciada por um homem adulto, se você for ao tribunal e disser, esse homem se casou com minha filha menor de 18 anos, isso é contra a lei paquistanesa. O juiz não pode dar um veredito sobre isso. Você não pode fazer isso. Então, tecnicamente, isso é estupro de menor. Isso é pedofilia, mas não é reconhecido pelo Paquistão. Eu garanto pra você, pesquise sobre isso. Esse é um problema tão conhecido e feministas paquistanesas e liberais paquistaneses têm tentado contestar isso há anos, mas não conseguem. Violência doméstica. O Paquistão mal conseguiu aprovar uma lei contra a violência doméstica em 2021 e ela não pode ser aplicada. Sabe por quê? Porque a violência doméstica é permitida de acordo com a Sharia. Está escrito no Alcorão. Então, não. Os paquistaneses não condenam a pedofilia da mesma forma que nós, Ben. Com certeza você sabe disso. E até 2018 acho que era pena de morte para a pedofilia. Há uma razão mais prática para discordar da linguagem. Desculpe, a única definição comum que podemos encontrar quando se trata de pedofilia é que quando um homem adulto molesta um menino ou uma menina menores de 18 anos, mas o que eles fazem é dar um jeito dizendo, bem, eu sou casado com essa menina, então eles conseguem escapar disso. Às vezes é usado. E isso se quisermos deportar paquistaneses para o Paquistão, provavelmente é uma boa ideia não ofender repetidamente o governo do Paquistão, condenando o país repetidamente. Temos que ser bastante cuidadosos. Sabe, temos paquistaneses bárbaros neste país. Paquistaneses que, como mencionei antes, Noraya, não seriam bem-vindos na sociedade educada de Karachi, Islamabad ou Lahore. Ben cresceu na elite do topo de 1% do Paquistão, no próprio Paquistão, e obviamente em tempos pré-modernos, nos anos 70 e 80, isso é verdade. Minha família, ou a parte da sociedade paquistanesa de onde eu venho, não lidaria com esses bárbaros. E adivinha só? A Grã-Bretanha importou muitos habitantes dessas aldeias, Mirpur. Metade dos paquistaneses na Grã-Bretanha são Mirpuris. Mirpuris não conseguiriam, eles não seriam admitidos em um restaurante bom, decente ou semidecente em Lahore ou Karachi. Certo, é isso que você tem. É o que eu digo. A Grã-Bretanha ficou com o pior do pior. Eles pegaram o pior do Paquistão, mas o Paquistão do qual Ben Habib está falando é só 5%. É isso é só 5%. Qualquer coisa abaixo disso, eles estão perfeitamente de acordo com a Sharia, acham perfeitamente aceitável espancar a esposa, casamento infantil, tudo isso. Eles veem os infiéis como canalhas, como as piores criaturas. Eles realmente veem assim. Então, desculpe, Ben. Novamente, essa é uma visão muito simplista do Paquistão. E, novamente, mesmo que fosse verdade, Rupert Lowe ou o povo britânico não devem nada ao Paquistão. Eles não precisam se preocupar com as sensibilidades do Paquistão enquanto suas meninas são estupradas, crianças esfaqueadas nas ruas e o país invadido por bárbaros. Mas isso não significa que 250 milhões de pessoas sejam más, e nós temos que ser maduros em relação a isso. Na busca por cliques, uma jogada política baixa. Isso é um golpe baixo. Isso é um golpe baixo. Não devemos diminuir a seriedade das propostas que estamos fazendo. E temo que, às vezes, a linguagem vinda do Restore enfraquece essa posição. Sabe, eu não sei como você pensa. Deixe-me repetir isso, Ben. A linguagem sobre a qual você está reclamando hoje, ninguém vai reclamar dela em alguns anos porque estamos indo na direção oposta e por bons motivos. Acho a linguagem ainda muito branda. Precisa ser mais dura para mudar a cultura. Você também comentou isso antes no vídeo, sobre descobrir quem você é. E claro, ser educado é um dos principais valores ingleses, mas mais importante ainda como valor inglês é manter-se firme naquilo em que você acredita. Se você é contra a pedofilia, violência doméstica, apoia o feminismo, rejeita a homofobia, você compartilha valores britânicos modernos.
Se você acredita nesses valores e está trazendo pessoas de culturas que são antagônicas a isso, então também é um valor britânico você se manter firme nisso e usar uma linguagem dura. Por linguagem dura, quero dizer chamar as coisas pelo nome e afirmar que isso não será aceito. Isso não será mais aceito na Grã-Bretanha. Se tiver problema, será deportado. Acho isso normal e não vejo erro nessa linguagem. Recomendo que assista ao restante do vídeo. O link estará na descrição. É uma conversa fascinante com ótima visão sobre o pensamento de Ben Habib. Como disse, tirando isso, concordei com quase tudo que Ben disse. Tenho grande respeito por ele. E essa é a única parte em que eu achei que talvez ele estivesse sendo um pouco ingênuo em relação ao Paquistão, ou talvez ele estivesse apenas sendo um verdadeiro cavalheiro inglês e, sabe, precisava ser realmente educado. Desculpe, eu não sei, talvez não sou inglês nem britânico, mas morei um tempo na Inglaterra e admiro muito o país e a cultura. Mas eu não acho que, se o seu país está indo ladeira abaixo, sua cultura está sendo corroída e você está sendo atacado de todos os lados, esse seja o momento de ser educado. Não é o momento de ser educado.